Paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário você, mulher, vai estar assistindo esse vídeo aqui, tá? Mas esse vídeo é o primeiro vídeo do nosso 30 dias de oração pelos filhos, né? Com o tema, o primeiro dia, a primeira pauta com o tema identidade, tá? É a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, porque eu tive alguns problemas ontem com a postagem devido à internet, enfim. E é assim, quando a gente se dispõe a fazer algo, né, algo bom, algo relevante, com certeza vai haver alguns percalços aí, né, alguns obstáculos e a gente vai vencendo. Então, vamos falar hoje sobre identidade, né? Eu quero trazer para você o texto de Efésios capítulo 1, o verso de número 4. Em nome de Jesus, neste dia, né, o Senhor vai me usar aqui, porque de mim mesmo, né, como dizia já o profeta, nada há de bom, mas o Senhor nos usa para ser boca de Deus, e eu acredito que o Senhor tem algo para falar, para fazer conosco, né, no particular, no íntimo, nesses 30 dias. São 30 dias onde cada dia nós vamos orar por uma pauta de oração, tá? Direcionada aos nossos filhos, à maternidade, né? E o Senhor, né, já tem trago isso no meu coração há algum tempo. Então eu tenho um PDF, né, que é 31 dias de oração pelas crianças. Esse PDF você pode usar para orar pelos seus filhos, pelas crianças do seu ministério, da sua família, do seu bairro, enfim, né? E você pode adquirir esse PDF, se você quiser, você pode comentar aqui. Mas, né, este movimento de 30 dias é um bônus, um plus, algo que o Senhor colocou no meu coração para eu fazer direcionado e diferenciado. Então, além, né, do PDF, né, se você está no grupo, você vai receber o PDF, você vai receber um áudio de oração específica com cada pauta do dia, você vai receber uma ação para edificação, né, da sua casa, da sua família, que vai te abençoar, e esse vídeo aqui vai estar disponível no Instagram também, tá bom? Então, tem coisas que é só lá no grupo. Se você quer receber, quer participar desse movimento, entre no grupo e esteja participando desse movimento com a gente. São 30 dias de forma gratuita para a edificação da sua casa, da sua família, tá? Efésios capítulo 1, versículo de número 4 diz assim: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele, né? Então, nós somos únicos, os nossos filhos também são únicos, né? Nós muitas vezes ouvimos aí que a criança, ela nasce como um livro em branco, uma folha em branco, né? E é mentira, né? Nossos filhos, eles nascem com os seus próprios propósitos de vida, né? Com o seu temperamento, com o seu jeitinho. Claro que ao longo do caminho isso vai sendo moldado, né? Vai sendo moldado pela educação, vai sendo moldado pelo ambiente onde ele está, onde ele convive com as pessoas, pelas experiências. Porém, a criança, ela não é um livro em branco que nós vamos escrever, entre aspas, uma história. Não. O Senhor tem um propósito. A palavra de Deus diz aqui que mesmo antes de criar o mundo, Deus já nos amou, né? E nos escolheu em Cristo. E assim é com os nossos filhos também. Nós precisamos entender essa verdade. Há um propósito na vida dos nossos filhos. Então, ser mãe muitas vezes nos traz essa responsabilidade, o peso da responsabilidade de formar alguém, o peso da responsabilidade, e nós começamos a nos perguntar: será que meu filho vai ficar bem? Será que ele realmente vai entender quem ele é? Será que ele vai entender o propósito dele? Será que ele vai entender o que ele foi chamado para fazer? Nós temos essas dúvidas, porque nós vivemos em um mundo cheio de informações, nós vivemos em um mundo onde há muitas informações. Internet, rede social, os amigos, a escola, os parentes.
muitas informações. Em um mundo com tantas informações, nós precisamos nos pautar naquilo que a palavra diz acerca dos nossos filhos e da identidade deles. E a palavra aqui em Efésios capítulo 1, versículo 4, nos lembra que a identidade dos nossos filhos, ela não precisa ser criada, não precisa ser inventada, ela não precisa ser estruturada, não é isso. A palavra nos diz que mesmo antes da formação do mundo, mesmo antes de criar o mundo, Deus já nos escolheu. Isso traz para nós um conhecimento. A identidade dos nossos filhos está em Deus. A identidade dos nossos filhos não é algo que vai ser formado pelo mundo, pela cultura, pelas ideologias, pelas filosofias. Não! A identidade dos nossos filhos precisa começar em Deus. E eles precisam entender isso. Ainda muito novos, ainda muito pequenos. Porque a palavra diz, ensina o filho no caminho. E na verdade, ela fala com clareza, ensina a criança no caminho. Então, isso já vem da infância, desde muito novinho. E assim, algo que nós precisamos ter no nosso coração, antes mesmo de nós sonharmos com os nossos filhos, de nós começarmos antes de gerar no ventre, gerar no espírito, aquela vontade de ser mãe, da maternidade, antes mesmo de sonhar com os nossos filhos, antes mesmo de pegar aquele teste positivo na mão e começar a imaginar como ele seria fisicamente, como seria a rotina com ele, como seria estar com ele, enfim, antes de tudo isso, Deus já havia escolhido ele ou ela. Deus já havia planejado. Deus já havia ali estabelecido um propósito para a vida dele, para a vida dela. E isso, quando a gente começa a entender e quando a gente começa a internalizar isso, muda tudo. Muda tudo. Quando a gente entende isso, a gente passa a viver uma maternidade onde a gente está ali, entre aspas, sobrevivendo aos dias e passa a entender a importância daquilo que você está fazendo. Vai muito além de criar, vai muito além de educar, vai muito além de controlar impulsos. Vai muito além de controlar as reações da criança. Nós não estamos aqui, não fomos chamadas para controlar impulsos, para mediar atitudes. Não, nós fomos chamadas com o propósito de orientar, de educar, de guiar um ser humano, uma criança, esta vida, a cumprir o propósito que o Senhor tem para ele. Veja como isso muda tudo. Isso muda tudo. Então eu quero te dizer, o seu filho, ele não precisa descobrir a identidade dele. O seu filho precisa ser lembrado da identidade dele, porque a identidade dele está em Deus. Ele é escolhido, ele é escolhida, é amada, é filha do Senhor, geração eleita. De Gênesis a Apocalipse, nós temos ali o Senhor falando e reafirmando a identidade do povo dele, dos filhos. Amém? Como mãe, nós precisamos entender que desempenhamos um papel fundamental quando se trata da identidade dos nossos filhos. E eu coloquei aqui 3 coisas que nós precisamos fazer. Nós precisamos reafirmar a identidade deles. Quem ele é em Deus. Não quem ele é no mundo, para os amigos, para as redes sociais. Não, quem ele é em Deus. Nós precisamos ensinar que ela foi criado com um propósito. Entenda que
Às vezes, até posso dizer assim, a tríade da vida de um ser humano está em conhecer também, em saber para que foi criado. Por que estou aqui? E os nossos filhos precisam entender. Desde o ventre, desde aqui, ó, ninando no colo, você foi criada para um propósito. Então, número 1, reafirmar a identidade, quem eles são em Deus. Número 2, ensinar que ela foi criada para um propósito. Número 3, proteger a mente deles das mentiras que vão tentar distorcer essa identidade. Pode ter certeza, convicção absoluta. Diariamente, o seu filho e a sua filha sofrem ataques na mente para tentar distorcer a verdadeira, real identidade dela em Deus. E por quê? Porque claramente, se os nossos filhos não sabem quem são, qualquer coisa eles vão aceitar. Não é assim? Se você não sabe quem é, qualquer coisa você vai aceitar. Se você não sabe quem você é, se você não tem firmado a sua identidade, você não sabe para onde você está indo, o que você vai fazer, o que você vai aceitar, o que te compete, o que não te compete. Então, por isso, há tantas investidas contra a identidade das nossas crianças. Sabe, ideologias, a adultização infantil, a sexualização infantil, desenhos que outrora era para de fato ser ali uma diversão, um entretenimento, agora servem para doutrinar as crianças já desde pequenininhas. Porque se não fosse isso, não tinha desenhos infantis para bebê de até 2 anos com ideologia de gênero. Então, nós precisamos entender a importância do nosso papel neste lugar, nesta área, neste campo da identidade dos nossos filhos. Eu quero hoje, assim, firmar isso aqui, essa estaca no seu coração, sabe? Porque é uma convicção. Quando algo está firmado no nosso coração e nós temos a convicção, nós passamos de apenas saber para transbordar. E ninguém transborda daquilo que não é cheio. Então você precisa ser cheia dessa convicção. E é isso que eu quero gerar em você aqui hoje, nesse vídeo, nesse devocional. Uma convicção da importância do que você veio fazer neste mundo acerca da identidade do seu filho e da sua filha. Ou talvez das crianças que você ministra lá no seu ministério. Além de mãe, você pode ainda ministrar a vida de crianças. O mundo, ele tenta rotular, mas Deus já definiu. Eu postei essa frase aqui no Instagram, no perfil, no Stories, porque essa frase é uma frase muito forte. O mundo tenta rotular, mas Deus já definiu. Porque hoje, quando a gente olha para os nossos filhos, a gente precisa reafirmar a identidade deles. Hoje, quando você olhar para o seu filho, reafirme a identidade dela em Deus. Lembre-se que ele não é fruto do acaso. Não é fruto de algo que simplesmente aconteceu, não. Está aqui na palavra, a palavra de Deus, a Bíblia é o nosso manual de vida e ela está afirmando para mim e para você que antes da criação do mundo, o Senhor já havia escolhido o seu filho e a sua filha amado. Isso tem um significado poderoso. Isso tem um significado poderoso. Jeremias 1,5 vai dizer que Deus escolheu antes ainda, lá antes do ventre da mãe, para ser profeta às nações. Essa palavra é para nós também. Salmo 139, 13, 14 diz que Deus nos fez de forma assombrosamente admirável. Criou cada parte, cada célula, cada parte do nosso corpo, pensou. Nós temos, além desses, outros vários versículos bíblicos. E eu não sei você, mas eu espero que sim. Assim como eu,
você tenha a Bíblia como uma verdade absoluta. E se você tem ela como uma verdade absoluta, assim como eu tenho, querida, acabou a dúvida. Acabou a dúvida. E você vai, a partir de hoje, entender a importância do seu papel na identidade da vida do seu filho, na vida do seu filho, sobre a identidade dele. E você vai passar, assim, a reafirmar a identidade dele todos os dias. Filho, você é escolhido, você é escolhida, você é amado do Senhor, o Senhor tem um propósito contigo, você foi escolhido para algo grande. E ore em favor da vida dele, da vida dela, declarando as bênçãos do Senhor, e peça para que o Senhor abra os seus olhos, para que você possa entender aquilo que você tem que fazer, para que ele alcance o propósito do Senhor na vida deles. E o Senhor vai te capacitar. A palavra diz, me pede que eu vou te contar os segredos. Amém? Então hoje, ao olhar para o seu filho, para sua filha, lembre-se disso. Ele é uma escolha intencional de Deus. E eu preciso que você passe a fazer isso. E lá no nosso grupo, que a gente está colocando as orações, os áudios de orações, se você quiser entrar, você pode comentar aqui oração, que eu vou pôr você nesse grupo. Você vai receber também uma ação. E essa ação, você pode sim determinar um tempo para fazer ela, mas eu faria ela todos os dias. É olhar nos olhos, é tirar um tempo para reafirmar a identidade do seu filho em Deus. Para reafirmar que ele é escolhido, que ele é amado, que ele tem um propósito nessa terra, sempre que possível. Reafirme isso. Porque as crianças aprendem pela repetição, entendem pela repetição. E isso vai firmar isso dentro dele. E aí, quando qualquer coisa no mundo, qualquer coisa estranha se aproximar dele, ele sabendo quem ele é, conhecendo a identidade dele em Deus, ele vai dizer, opa, pera, eu acho que isso aqui não é pra mim. Isso aqui não é pra mim. Então, que neste dia você possa entender o seu papel e o quanto ele é importante. E que você possa, sim, ser um agente do Senhor na vida do seu filho, da sua filha e de outras crianças, em nome de Jesus. Amém? Se você quer entrar no grupo, digite aqui oração. Se você quer receber o PDF, digita aqui PDF e eu mando para você. Ou você pode acessar pelo link na bio. Você é muito bem-vinda para participar desse tempo e para convidar outras mães também. Amém? E eu quero fazer um pedido para você. Deixa para mim ou aqui nos comentários ou no direct o que você achou desse devocional, se você está gostando desse movimento, mas eu quero te pedir algo assim importantíssimo. Seja hoje um agente de bênção na vida de outras famílias. Abençoe outras gerações e compartilhe esse vídeo com pelo menos mais 7 mães. Se você compartilhar esse vídeo com mais 7 mães, entenda que você vai estar abençoando no mínimo mais 7 gerações. Amém? A vida de outras gerações vão ser abençoadas, porque muitas pessoas precisam entender essa verdade. Que Deus abençoe você e toda a sua descendência. E o vídeo número 2 do segundo dia vai estar disponível também ainda hoje. Que Deus te abençoe.